Capítulo 13. A cadeira vazia. As férias acabaram. Hora de voltar à escola. Eu me sentia privilegiada por estudar num ambiente agradável, com bons professores e a excelente companhia das minhas colegas. Quando a senhora Bridget entrou na sala de aula naquela manhã, nos cumprimentou com um largo sorriso. As carteiras estavam quase todas ocupadas, e isso era um bom sinal. Olhei ao redor procurando novamente Alissa. Tínhamos estudado juntas nos últimos 4 anos e éramos bastante amigas. Sabia que ela havia ido passar as férias com os avós, numa fazenda ao sul de Auckland. Mas estranhei a ausência dela logo no primeiro dia de aula. Alissa sempre fora muito aplicada aos estudos. O que poderia ter acontecido? Ninguém na classe tinha notícias dela. No intervalo das aulas, vi o pai de Alissa, o Sr. Adrian, conversando com a professora. Ele estava com um semblante abatido e triste. Aproximei-me a tempo de ouvi-la dizer: "O médico disse que o caso é grave, porque a febre não tem abaixado." "Com licença, Sr. Adrian," eu disse baixinho, tentando não parecer mal-educada. "Houve algum problema? Por que Alissa não veio à escola?" O homem alto, com bigode escuro e pele clara, voltou-se para mim. Logo ele me reconheceu. "Olá, Ana Beatriz." A voz dele pareceu embargada. Eu estava justamente falando com a Sra. Bridget que Alissa não voltou muito bem da casa dos meus pais. Ela tem sentido falta de ar e dor no peito. Além do mais, a febre está alta e a tosse tem piorado sua condição. Ele respirou profundamente. Fechou os olhos por um instante e então os abriu devagar. "Por favor, ore por ela, Ana. Os médicos estão fazendo o que podem, mas o tratamento não está produzindo efeito." "Sim, vou orar por ela," respondi. "Também posso fazer uma visita?" "Pode sim, tenho certeza que Alissa ficará muito feliz em ver você. Quem sabe isso ajuda a ficar um pouco mais animada?" Combinei que falaria com os meus pais e iríamos à casa do Sr. Adler. Quase não consegui me concentrar nas outras aulas naquele primeiro dia. Só ficava pensando em Alissa. Quando voltei para casa, contei para minha mãe a conversa com o Sr. Adler. Ela percebeu minha preocupação e se dispôs a me acompanhar na visita assim que papai chegasse. Fiz meus deveres escolares e ajudei no preparo do jantar. Quando papai chegou, estava tudo pronto e em ordem. Eu estava tão ansiosa para ver Alissa que nem percebi o quanto estava comendo rápido. "Seu pai vai nos levar de charrete, Ana." Mamãe fez um carinho na minha mão que estava sobre a mesa. Então ela se dirigiu ao papai. "Você sabe, Alberto, se os médicos já descobriram o que a Alissa tem?" "Ouvi um comentário no escritório de que a suspeita é pneumonia." Papai falou com uma expressão triste. Então limpou a boca com o guardanapo e se levantou da mesa para preparar a charrete e o cavalo. Levamos uns 20 minutos para chegar à casa de Alissa. A senhora Marta nos recebeu, e o Sr. Adrian ajudou o papai a estacionar a charrete ao lado de uma árvore com grandes galhos verdes. Fomos conduzidos ao quarto de Alissa. Assim que nos viu, ela se sentou na cama enquanto sua mãe acomodava os travesseiros em suas costas. "Oi, Ana," ela disse tentando esboçar um sorriso. Tentou falar mais, porém a tosse a impediu de continuar. "Querida, procure não se esforçar," a senhora Marta aconselhou. Olhando para nós, ela explicou que Alissa estava sentindo muita dor no peito, e a tosse piorava quando ela falava. Em determinado momento, mamãe e a senhora Marta foram até a sala, onde estavam o papai, o Sr. Adrian e o pequeno Richard, com apenas 4 anos de idade. Eu fiquei no quarto fazendo companhia a Alissa. Relatei como havia sido o primeiro dia de aula e como a professora Bridget era atenciosa e bonita. Ela apenas sorriu. Pude entender o que se passava em sua mente. Será que ela voltaria logo à escola? Será que conheceria a nova professora? Como Alissa não podia falar muito, tentei distraí-la contando sobre os livros que eu havia começado a ler depois da campal de Richmond. Também falei de Gary e das correspondências que estávamos trocando, um com o outro. Minha amiga ouvia tudo com atenção. De vez em quando, pegava um copo que estava à cabeceira da cama e sorvia uns goles de água aos poucos. Numa das poucas frases que ela conseguiu falar, sem se sentir tão cansada, mencionou que seus pais haviam decidido levá-la ao hospital de Loma Linda para receber tratamento. "Que ótimo," eu disse demonstrando entusiasmo. "Ouvi dizer que é um excelente hospital. Além do mais, lá também funciona uma conceituada escola médica. Parece que a noiva de Roger está terminando o curso de enfermagem lá." Conversamos um pouco mais até que a senhora Marta entrou no quarto para oferecer-me um pedaço de torta de maçã que estava sendo servida na sala. Entendi que era hora de deixar Alissa descansar. Com um abraço leve, me despedi da minha amiga. Ele disse que estaria orando para que tudo corresse bem em Loma Linda. Poucos minutos depois, mamãe, papai e eu estávamos fazendo nosso caminho de volta. "Existem grandes chances de que Alissa se recupere," minha mãe disse. Loma Linda se tornou referência quanto ao tratamento de várias doenças, entre elas a pneumonia.
Vocês sabiam que o prédio do Hospital de Loma Linda foi construído originalmente para ser um hotel de luxo? Papai conseguiu atrair nossa atenção. Graças à coragem e ao conselho da Sra. White, os administradores da Associação do Sul da Califórnia fizeram a compra da propriedade mesmo sem ter os recursos. No entanto, Deus providenciou o dinheiro para efetuar todos os pagamentos, conforme ela disse que aconteceria. O dinheiro para o pagamento da primeira parcela chegou na última hora, quando ninguém mais acreditava que seria possível cumprir o compromisso, a não ser Ellen White. O carteiro entregou uma carta com o valor exato do pagamento. Foi um passo de fé, mas foi apenas uma das muitas situações em que o tempo mostrou que valeu a pena confiar no conselho de alguém que recebia do próprio Deus a orientação quanto ao que fazer. Em visão, o Senhor havia mostrado à Sra. White que aquele era o lugar que a igreja devia adquirir. Todas as vezes em que seus conselhos foram seguidos, a igreja e suas instituições prosperaram, e muitas pessoas tiveram a vida transformada. É verdade, pai, eu disse com carinho na voz. Ela foi uma mulher muito corajosa e perseverante. Era uma verdadeira amiga de Deus, que conhecia sua voz e sempre estava disposta a fazer com que ele ordenava. Acho que eu não teria nem metade da coragem que ela teve, só mesmo se Deus me capacitasse. Mamãe sorriu diante do que eu disse. Ela sempre dizia que admirava minha coragem e persistência. Acho que por isso eu me identificava com a Sra. Ellen. Ao ver Alyssa com a saúde tão abalada, mamãe comentou, me lembrei do que a própria Ellen passou ao enfrentar a tuberculose e outras doenças que acompanharam durante seu ministério. Mas, pior ainda do que as dores e os sofrimentos causados pelas doenças, foi a tristeza que ela sentiu como a mãe ao ter que sepultar 2 de seus filhos. Pensei nas palavras de mamãe. Ela sabia do que estava falando. Era um assunto pouco comentado em casa, mas 2 anos antes do meu nascimento, minha mãe havia perdido um bebê, com apenas alguns dias de vida. Meu irmão mais velho se chamava Daniel. Apesar de ter acontecido fazia mais de 17 anos, essa dor estava escondida no coração de mamãe. Imagino que deve ter sido muito difícil para a Sra. Ellen passar pela experiência de perder 2 de seus queridos filhos. Abaixei a cabeça e também o tom da minha voz. Eu me lembro de ter lido, acho que no livro Spiritual Gifts, volume 2, que o filhinho mais novo, que se chamava John Herbert, morreu com apenas 3 meses de vida, de erisipela. Ellen tinha 33 anos e sofreu muito com a perda de seu bebê. Ela diz no livro que chegou a desmaiar no funeral. Depois de 3 anos, ela perdeu também o filho mais velho, Henry, seu doce cantor, como Ellen gostava de se referir a ele. Dá para imaginar isso? Perguntei olhando bem nos olhos dos meus pais. Henry era apenas 1 ano mais velho do que eu. Com 16 anos, pegou um resfriado que se transformou em pneumonia. Mas ele não teve a mesma sorte que Alyssa, que certamente receberá tratamento adequado em Loma Linda. Tudo indica que os remédios que se usavam na época só serviam para piorar o quadro de saúde do rapaz. O que impressiona é que antes de o filho morrer, Tiago e Ellen White conversaram abertamente com ele sobre a morte. O rapaz então confessou seus pecados e se apegou à promessa da ressurreição, por ocasião da volta de Jesus. Pediu para ser enterrado com o irmãozinho, em Battle Creek. Fiz uma pausa para conter minha emoção. Então, continuei. Porque queria estar junto com ele quando acordasse na manhã da ressurreição. Isso revela a maturidade do garoto, papai observou. Acho que isso prova o quanto Ellen foi uma boa mãe, mamãe acrescentou. E ela teve que passar muito tempo viajando, mas sempre foi uma mãe zelosa e dedicada aos filhos. Li que, quando estava fora de casa, ela não deixava de escrever para os meninos, dizendo o quanto os amava e o quanto era importante que eles também colaborassem, pois estavam todos envolvidos na obra do Senhor. Ela considerava os filhos sua prioridade máxima. Preocupava-se com o crescimento espiritual deles. Com certeza, eles devem ter aprendido com ela a desenvolver uma amizade íntima e pessoal com Jesus. Isso é tão verdade. Mamãe que sabe o que Henry disse para ela nos momentos finais de sua vida? Minha mãe balançou a cabeça negativamente, e eu respondi. Ela disse que encontraria a mãe no céu, na manhã da ressurreição, pois tinha certeza de que ela estaria ali. Depois disso, ele chamou os pais, irmãos e amigos e se despediu deles com um beijo. Suas últimas palavras foram: "O céu é doce." Todos nós estávamos emocionados. Foi com esse sentimento que chegamos em casa. Papai colocou o cavalo no estábulo e guardou a charrete. Mamãe e eu fomos até a cozinha, onde ela começou a preparar um suco com hortelã. Quando o aroma da bebida encheu o ar, papai entrou e sentou-se à mesa conosco. "Se não estou enganado", disse ele, "o livrinho An Appeal to the Youth,
Apelo aos Jovens, contém o sermão feito por Uriah Smith na cerimônia fúnebre de Henry. Sim, papai, eu confirmei. É isso mesmo. Já li esse livro e, além do sermão, há uma pequena biografia dele e várias cartas que a senhora Ellen havia enviado para Henry e seus irmãos, principalmente nos períodos em que ela estava viajando a serviço da igreja. Agora dá para entender por que Henry sentiu tanta paz e confiança mesmo à beira da morte. Mamãe comentou enquanto tomava o último gole de suco. Já estava tarde e chegara o momento de nos recolhermos. Beijei meus pais e fui para meu quarto. Não conseguia apagar da mente a imagem de Alice, tão pálida, mas tão esperançosa. Orei para que Deus cuidasse dela e não permitisse que sua cadeira continuasse vazia em nossa classe na escola.